Nós vamos trabalhar aqui 3 abordagens, né, a respeito da crise 29. Né? Inicialmente, o que eu vou falar está ligado à crise em si, o que foi a crise começando a partir dos Estados Unidos, e também sobre as teorias econômicas, né, e os principais economistas, né, que, no caso, nortearam a luta, né, para conseguir controlar a crise. Né? E isso implica numa polêmica que atinge os dias atuais, porque dentro do que é o pensamento liberal, né, vão se formar as 2 grandes correntes, né, e que até hoje essa briga está em pauta e justamente em relação aos destinos da humanidade hoje. Então, qual o caminho que nós vamos seguir? Então, não é uma questão assim que, digamos que, não se possa dar pouca importância, né, porque, no caso aí, nós estamos falando de uma situação que fala dos destinos do mundo. Do destino do mundo, da humanidade, né? E o que vem por aí. Até porque nós tivemos a crise 29, tivemos a crise 2008, que não acabou, e já existem indícios de uma próxima crise. Então, diante disso, é que a questão, né, do que a gente vai fazer, ela é uma questão importante. Agora, com relação ao assunto, né? Então, por exemplo, a ambientação da crise, ela é um coroamento da chamada década de 20, conhecido como os anos loucos. Né? Então, nessa década de 20, assim, houve um grande desenvolvimento da humanidade, em termos assim, econômicos, né? Em termos de produtivos, né? Mas também foi uma década muito conturbada. Né? Inclusive nos Estados Unidos, né? Ela é marcada, né, pela explosão de vários problemas sociais. Né? É a época da lei seca, né, a proibição total de bebidas, mas é a época que surge aí vários gangsters, né, atuando lá, como Al Capone, Bugs Moran, né, no caso, o próprio Joe Dillinger, né, também, né, Bonnie and Clyde, que atuaram nessa década. Já foram produzidos vários filmes, inclusive a respeito disso. Né? E é uma época também, né, que as pessoas queriam curtir muito a vida. Né? E isso levou aí uma série de transformações, né, e com determinados comportamentos, né, que acabaram servindo para conduzir a crise. Né. Aqui vocês estão vendo as figuras, né, do presidente Roosevelt. Eu coloquei poucas fotografias para não tomar muito tempo, né, e John Maynard Keynes, né, que para muitos é considerado o maior economista do século XX, e que tem uma trajetória muito importante dentro aí da crise. Né. Então, dá uma pesquisa para mim. Então, aqui, ó, em primeiro lugar, né, dentro dos anos 20, né, então, nós temos um grande crescimento da economia. Esse crescimento da economia está ligado à adoção da produção em série, né, que é o chamado Fordismo, e de uma teoria de administração que é o Taylorismo. Vocês já devem ter estudado isso aí em geopolítica, inclusive, a essa altura, creio eu. Né? E que elevou muito assim, a produtividade. Né? Então, houve um grande desenvolvimento da produtividade a partir da adoção da produção em série. Né? Então, isso levou a uma situação que é uma situação de superprodução. Que daí, quando se aponta, né, os motivos da crise, os vários economistas, né, então, a primeira colocação que se faz é que havia uma superprodução e uma população que tinha um baixo salário, que não tinha condições de consumir tudo aquilo. Né? Então, o pessoal sempre aponta para esse lado. 29 chegou-se a esse problema, superprodução. Agora, outra coisa, pessoal, é que isso começa justamente com a Primeira Guerra Mundial, quando há um grande aumento das exportações americanas, né, em função da guerra, e no pós-guerra, a própria economia europeia, que ainda precisava ser reconstruída, né, abre espaço para esses produtos americanos, né, e com isso eles vão ocupar esse espaço mundial, esse mercado mundial. Agora, quando você vai olhar outras explicações, né, isso, por exemplo, a questão da expansão creditícia que eu coloquei aí, está ligada a um fato que é o seguinte: eu procurei ler várias coisas do ponto de vista dos neoliberais, né, inclusive textos aí do Instituto Mises, que é justamente para conhecer o ponto de vista deles. Né? E eles apontam muito essa questão aqui, a expansão creditícia entre 1924 e 1929, com 2 decisões em 24 e 27, né? Que eles vão dizer, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele começou a emitir dinheiro e emprestar dinheiro a juros baixos para todo mundo. Então, houve assim um endividamento geral, foi um porre, né? Esse grande endividamento. Então, daí que essas baixas taxas, né, levaram a uma situação de especulação, né, da economia. A começar da Bolsa de Valores. Quer dizer, pessoas contraindo empréstimos, hipotecando casas, gastando poupanças,
para converter tudo em ações. Que era aquela ideia, né? Eu compro agora, vendo amanhã por um preço maior e ganho uma baita de uma grana, né? E fico muito bem, né? Então, aquela esperança do enriquecimento fácil, aquele sonho, que o sonho é muito típico dessa época. Então, essa ideia de você ganhar dinheiro fácil e conseguir mudar de status, inclusive, né? Então, daí que o pessoal começa a investir muito na Bolsa. Outra coisa, endividamento das empresas, endividamento dos pequenos proprietários, né? Então, todo mundo, né? O pequeno proprietário que quer ampliar a sua produção, quer comprar mais terra, quer comprar trator, quer comprar insumos, né? Então, pegando dinheiro emprestado para isso. As indústrias querendo crescer também, aproveitando o grande surto que havia, né? Então, você tem aí uma situação que, entre 24 e 29, que a sociedade está tremendamente endividada. Então, tem esse endividamento do setor industrial, do setor financeiro, os estados e municípios também se endividam até o pescoço, quer dizer, acabam contraindo muitas dívidas, né? E as famílias, né, que partem para a especulação financeira, atuando principalmente na Bolsa. Então, é uma situação de euforia, digamos assim, por isso que se chama de bolha. Você vira para mim? Bom, durante o governo Hoover, Herbert Hoover foi eleito em 1928 e assumiu em 1929. Então, no ano que ele assumiu, a coisa estourou, né? Então, havia essa superprodução, principalmente porque havia baixo salário, porque o salário do trabalhador não acompanhava o crescimento da produção. Então, daí que à medida que eles vão perder mercado internacional, essa coisa vai ficar feia. Os fazendeiros, né? Então, com a quebra da Bolsa foi uma situação assim. Na quinta-feira, que eles chamam de quinta-feira negra, né? 12 milhões de ações foram colocadas à venda, sem achar compradores. No primeiro momento, os bancos compraram as ações. Compraram as ações naquela esperança que depois venderiam as ações para recuperar o dinheiro. Só que na terça-feira, mais 9 milhões de ações foram colocadas à venda, ninguém comprou. E aí nem os bancos compraram. E aí foi uma sequência. Nos dias seguintes, mais gente querendo vender, aquele baita desespero, né? Das pessoas querendo se desfazer das ações, e a coisa vai crescendo. Então, estourou a Bolsa, quebrou a Bolsa. O endividamento dos fazendeiros aqui vai levar esses fazendeiros à falência. Eles vão arrastar, inclusive, depois os bancos rurais, né? O presidente Hoover, que foi pego desprevenido nessa situação, digamos assim, ele foi muitas vezes culpabilizado por isso. Daí que os chamados neoliberais dizem que se jogou a culpa em cima dele, dizendo que ele não havia feito nada, né? E por isso que a crise tinha chegado onde chegou. Então, eles defendem, né, que essa acusação, principalmente porque o Hoover tinha uma postura liberal, né? Então, defende a postura do Hoover. Tá? Agora, comecei em 1930, essa tarifa aqui, Smoot-Hawley, ele vai adotar o protecionismo, daí que 20 mil itens perecíveis foram taxados com tarifas alfandegárias, porque a crença que isso aí ia ajudar o setor agrícola. Os americanos passariam a consumir os produtos nacionais. Agora, ele não imaginava o seguinte, que os países compradores dos Estados Unidos iam retaliar, a começar pelo Canadá, vizinho dos Estados Unidos, o maior produtor de trigo na época, produzia 40% do trigo mundial, que vai retalhar adotando tarifas protecionistas. E a Europa também vai adotar tarifa protecionista. De forma que, em breve, o que aconteceu? A queda nas exportações americanas superava a queda das importações. Quer dizer, os Estados Unidos importavam menos, mas exportavam muito menos. Tá? Então, acabavam exportando muito menos. Então, diante dessa situação, muita gente acusa que essa tarifa teria levado a economia à quebradeira, né? Agora, na Europa, a Europa vai sentir as consequências muito a partir dos Estados Unidos. Primeiro, pela adoção dessa lei aqui, né, que vai levar os europeus a retaliarem. Mas a falência desse banco, que é um banco comercial austríaco, de Standard, vai levar a uma situação também complicada. Porque à medida que esse banco quebra, o que vai acontecer? Muita gente vai querer comprar, como eu disse, partir para comprar libras. Então, porque é considerada uma moeda mais estável, né? E aí vai começar essa corrida, né? E os países, por exemplo, a Áustria e a Alemanha, que são as principais afetadas por a quebra desse banco, eles vão aplicar o que a gente chama de default, que é o calote nas dívidas. Então, a Áustria e a Alemanha não pagarão as dívidas de guerra para a França e a Inglaterra, que, por sua vez, não pagarão as dívidas de guerra para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão cortar os créditos europeus, né? Então, você cria aí o que a gente chama de uma espiral de crise.
Quer dizer, um joga para o outro e vai se criar uma espiral de crise. Então, nós vamos ter uma situação que isso vai levar a crise a um agravamento, né? Se vira para mim, por favor. Eu coloquei essa charge aqui. Essa aqui é uma comparação entre a crise 29 e a atual. Aqui vocês veem, por exemplo, o sujeito, com a queda das ações, ele está pulando da janela. Havia uma piadinha que se dizia o seguinte: um amigo encontrou o outro andando pelas ruas em Nova York, em Wall Street, olhando para o céu. Aí ele, ironicamente, falou: puxa, você está pedindo a Deus ajuda nessa hora difícil? E ele falou: não. Falou: então por que você olha tanto para o céu? Ele falou: olha, e se cai um capitalista na minha cabeça? Porque o cara vai se suicidar lá, né? O cara vai se suicidar, que é o que vocês estão vendo aqui. O capitalista falido pulando pela janela. Do lado de cá, o capitalista está jogando os investidores e os empregos. Essa é a crise de 2008. Eu coloquei isso aqui na época da crise de 2008. Então, quer dizer, ele não vai agora se punir, ele vai querer punir os seus investidores, punir, no caso, os seus trabalhadores. Então, mostra um posicionamento diferente, né? Essa é uma charge que vai mostrar isso aí. Isso faz parte da aula sobre a crise que eu passo do ano. Se vira para mim, por favor. Então, aqui, ó, a ideia de depressão. Você fala, não é a mesma coisa? Não, a crise leva à depressão. A depressão, na verdade, ela acontece justamente quando você tem um problema com queda de empregos, o aumento do desemprego, e quando você tem uma situação também que há uma queda de preços. Então, essa queda de preços vai agravar essa situação. Em 1931, o Banco Central Americano eleva a taxa de juros. Isso provoca uma queda dos preços. Isso vai prejudicar as indústrias. Então, o que está acontecendo aí, pessoal? Essas medidas, como a tarifa Smoot-Hawley, essa intervenção do Banco Central Americano e outras que vêm por aí, elas são medidas monetárias na tentativa de resolver a crise. Elas não estão dando certo. E a essa altura, tanto John Maynard Keynes como Irving Fisher, também um grande economista americano, eles estavam assessorando o presidente Hoover. Então, estavam tentando ver se conseguiam contornar a crise. Só que não estavam conseguindo. E a crise vai levar a uma situação que 1/4 dos trabalhadores americanos vai ficar desempregado. Essa é uma outra tentativa. Diante desse desemprego, o presidente Hoover resolve construir, a partir de 1931, essa usina aqui, a barragem no Rio Colorado, no Grande Canyon, que vai gerar milhares de empregos. Mas isso em si não vai resolver a situação. Quer dizer, é uma das tentativas de tentar sair do impasse, mas que não resolve. Só que, à medida que o Estado, que a economia está em depressão, o que acontece? Diminui a arrecadação. Então, para diminuir, como ele está tentando fazer alguma coisa, o que ele faz? Ele cria essa lei de rendas, em 1932, e vai dobrar os impostos dos contribuintes individuais, e vai aumentar os impostos sobre a indústria, sobre os combustíveis, sobre os automóveis, né? Então, até sobre doações. Quer dizer, é uma tentativa de levantar dinheiro para investir. E que não vai dar certo também, pessoal. Vai ser considerado desastroso. A essa altura desses 4 anos, 3 mil bancos rurais, aproximadamente, vão quebrar. Então, quer dizer, eles estão tentando tomar decisões, mas eles não estão conseguindo sair, porque estão tentando decisões monetárias, e àquela altura já havia uma pressão para que os Estados Unidos abandonassem o padrão ouro, para poder emitir moeda, para colocar do mercado, para fazer empréstimo, para tentar alavancar a economia. Porque a ideia é abandona o padrão ouro, emite moeda, empresta a juro baixo, que os empresários vão começar a investir. Então, isso era uma crença. O abandono do padrão ouro só vai acontecer em 1933. Tá? Então, que já não era o governo Hoover. Então, vira para mim, por favor. Aqui, ó. Sobre a depressão, eu listei aqui algumas ideias sobre elas. John Maynard Keynes, ele assessorou o presidente Hoover e depois o presidente Roosevelt. Ele foi o cara que mais lutou contra a crise. O Fisher também ajudou, mas o Fisher não chegou a produzir uma teoria que integrasse todas as ideias. Então, aqui, ó, o Keynes, ele elaborou e publicou em 1936 a teoria geral, que já vinha aparecendo em fragmentos desde 1931. Então, ele define aqui, por exemplo, o que vem a ser uma depressão. Então, ali, ó, eu sintetizei ali. Então, está lá, máquinas paradas, desempregos,
A duração da crise, ela é duradoura. O que é ser duradoura? Não, elas não terminam espontaneamente e há uma tendência para estagnação com a queda de preço. Por que está aí? Não termina espontaneamente. Porque os neoliberais dizem o seguinte: se o governo não fizer nada, a crise chega ao ponto máximo e aí começa a recuperação. Essa é uma tese que os neoliberais defendem até hoje. Está em qualquer texto do Instituto Mises Brasil, que vocês entrarem lá, vocês podem ler. Está lá, se você ainda entrar na internet, né? Esse instituto é dirigido pelo Hélio Beltrão Filho, do Grupo Ultra, né? Que escreve na quarta-feira, ontem mesmo escreveu na Folha de São Paulo. Então, eles defendem essa tese, né? Que se não fizer nada, as coisas se resolvem naturalmente, porque há uma recuperação normal do mercado. O que eles questionam isso? Ele vai dizer, isso não é verdadeiro. Para vocês terem uma ideia, em 1972, mais ou menos, eu peguei um livro chamado Américas Piachoni, ele falava isso. Que até aquela altura, eles vão dizer assim, eu falei, até aqui eles já estão achando que a crise poderia ter sido rápida se não tivesse sido a intervenção. Mas o problema maior é que até hoje eles falam isso. Agora, outra coisa, você aumentar o fluxo de crédito, você mexer com a política monetária, isso não vai fornecer estímulo para os empresários investir. É outra conclusão da teoria geral. E há a colocação aqui da intervenção do Estado, que eles dizem é necessária uma intervenção do Estado para gerar emprego, para alavancar a economia, para acabar com a espiral de crise através de uma espiral de crescimento, provocando a espiral de crescimento. Então, teria que fazer investimento para estimular o aumento da produção e a queda do desemprego. Então, isso é a teoria, digamos assim, as principais ideias da teoria geral defendida por John Maynard Keynes, publicado no ano de 1936. Tá? John Maynard Keynes, junto com o Irving Fisher, eles são responsáveis pelo que a gente chama de um novo liberalismo, que não é a mesma coisa que neoliberalismo. O novo liberalismo seria o chamado liberalismo heterodoxo, que é diferente do liberalismo ortodoxo, que é o neoliberalismo. Tá? Aqui, ó, o pessoal do que é neoliberalismo, os dois principais iniciais, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek. E eles vão defender a tese, eles explicam que o que causa a crise é o excesso da criação de moeda. Então, à medida que o governo cria moeda para poder investir, pagar dívidas ou fazer financiamentos, o que ele faz? Ele provoca uma inflação muito grande, né? E isso acaba levando, né, a uma crise também. Outra coisa, as taxas por exemplo, taxas de juros baixos também, eles desincentivam isso. Incentivam uma situação de crise. E eles pregam claramente a não intervenção do Estado na hora da crise. Essa postura, ao contrário do que muita gente pensa, é uma postura que vem dos fisiocratas, que condenam qualquer tipo de intervenção do Estado. Adam Smith mesmo, ele fala de um papel do Estado que é como regulador da economia. Há um livro, Adam Smith em Pequim, de Giovanni Arrighi, que na primeira parte ele discute muito bem isso. Que ele fala do erro que comete muita gente hoje, acreditando que o Adam Smith teria execrado qualquer participação do Estado na economia. O Estado tem um papel que é do regulamentar, né, da tese do Adam Smith, que o Arrighi desenvolve muito bem nesse livro que eu citei para vocês. E eles defendem isso até hoje, né, que não deveria haver essa intervenção. Essas são as duas concorrentes que se divide o liberalismo hoje. Aqui é que entra a situação do Brasil hoje. A política hoje do Brasil é dominada por essa tendência aqui. Ó. Paulo Guedes, ele foi aluno de Milton Friedman, que eu não citei aqui, porque o Milton Friedman aparece na Segunda Guerra Mundial. Aqui ele não tinha um papel significativo. Então, por isso que eu não coloquei o Milton Friedman aqui. Ele é o continuador dessa tese, dessa chamada Escola de Chicago. Então, Paulo Guedes é um autêntico Chicago boy, que ele foi aluno do Milton Friedman. Outros aí que aparecem defendendo essa tese não foram, mas ele foi. Então, daí que ele defende essa tese, que é a tese neoliberal. Né? Então, daí que eu coloquei para vocês, né, que nós temos essa situação que hoje em dia é um dilema do caminho que vai se seguir. Eu coloquei aqui também esse Jean-Marc Chad, ele é o banqueiro, no caso, é banqueiro e economista, ele foi presidente do Banco Central Alemão na época de Adolf Hitler. Ele que vai conseguir levantar dinheiro para aquela corrida armamentista e ele para a Alemanha. Então, como é que ele faz isso? Ele vai criar aqui esse tipo de moeda que é chamada cédula MFO.
é uma moeda paralela, só que ela paga juros para quem compra. Muita gente investiu na compra dessas moedas pelos juros que ela pagava. E ele usava essa moeda para pagar as empresas que trabalhavam para o governo alemão. Daí que eles vão conseguir o dinheiro para a construção de armas. Pra vocês terem uma ideia, quando o nazismo assumiu na Alemanha, a Alemanha gastava 4% do PIB para construir armas. Já em 1936, ela gastava 40% do PIB. Tal o aumento de gasto que teve. E com isso aqui ele consegue. E muita gente investiu aqui. Entre as pessoas que compraram essas MFO, pode ser pessoas ou instituições, como a empresa a General Motors, que tinha a Opel na Alemanha, comprou. E como pessoa, eu destaco uma figura, Prescott Bush, pai do presidente George Bush, avô do presidente George Walker Bush, quer dizer, ajudando a Alemanha a se rearmar, ajudando o nazismo a ganhar espaço. Então, aqui, ó, essas moedas pagavam juros e com isso ele financiou. Esse homem ficou conhecido até como o banqueiro do diabo, porque foi ele que viabilizou a ascensão do nazismo do ponto de vista econômico. Entendia muito economia, viu? Então, ele que viabilizou essa ascensão. E aqui eu listei o que é mais conhecido, né? As práticas do New Deal para atacar a questão da crise. Primeiro, intervir na economia do Estado, investimento direto para gerar emprego. Modernizar a economia, incentivando a troca das máquinas das indústrias para que elas se tornem mais modernas. E, claro que isso aí vai incentivar a indústria de máquinas, que vai incentivar a siderurgia, que vai incentivar a mineração, a indústria de transportes e assim por diante. Regulamentar o sistema bancário. A Lei Glass-Steagall, de 1933, ela vai controlar a emissão de títulos por bancos comerciais. Vai controlar as ligações que vão existir entre bancos comerciais, financeiras, companhias e bancos de investimentos. E vai instituir essa organização Federal de Depósito, que vai garantir os depósitos das pessoas que aplicarem conta corrente para que eles não sejam vítimas, como foram na crise 29. Vão estabelecer leis trabalhistas, como, por exemplo, a limitação da jornada de trabalho a 40 horas. Vão criar um primeiro sistema de previdência, né? E, digamos assim, em 1937 a crise estava praticamente superada, mas ocorreu uma ameaça. Essa ameaça ocorreu porque, depois de alguns anos, eles acharam que seria a hora de diminuir os incentivos para a economia e, inclusive, aumentar impostos. E daí que a crise reapareceu. Eles tiveram que voltar ao esquema deles para recuperar a economia e debelar essa crise. Então, para a introdução, depois, se vocês quiserem perguntar, é isso aí. Eu passo agora para o Cacá. Tem que colocar isso aqui.